Olá pessoal, aqui quem fala é o professor Silvio Marques. Estamos aqui com mais uma videoaula da disciplina de Fisiologia Humana e aqui nós daremos continuidade então ao que foi dito principalmente em relação às nossas vias sensoriais. Então nós vimos que nas vias sensoriais nós temos diversos sensores espalhados pelo nosso organismo, né? E as vias sensoriais basicamente elas podem ser divididas em duas porções. Nós temos as vias responsáveis pela nossa sensibilidade geral e nós temos as vias responsáveis pela nossa sensibilidade especial. Sensibilidade geral, como já foi dito, né, é percepção de temperatura, por isso que nós temos os termorreceptores, receptores sensoriais que conseguem identificar uma resposta de dor, que são os nociceptores. Nós temos os receptores que são considerados como mecanorreceptores, que são responsáveis por identificações, né, do tato, do contato, né, através desses mecanorreceptores. E nós temos outras vias responsáveis, então, pelos nossos sentidos especiais, como é o caso da visão, da gustação, da olfação e da visão, né? Então, como é que essa transmissão dessas informações elas vão acontecer? Um pouquinho diferente do que acontece com a nossa sensibilidade geral, vamos observar nessa imagem o que está sendo envolvido então nos nossos sentidos especiais, tá? Aqui nós temos então um diagrama mostrando uma projeção de diversos nervos, né, de diversos neurônios. Esses neurônios, na verdade, eles vão fazer parte dos nossos 12 pares dos nervos cranianos, né? Então aqui nós temos exemplificado os nossos nervos cranianos. Então os 12 pares dos nervos cranianos, como nós podemos observar, nós temos o primeiro par, que é chamado de nervo olfatório, né, que é uma via, exclusivamente uma via sensitiva. Tá? Então, nessas linhas azuis, a gente consegue observar as vias aferentes, as vias sensitivas, enquanto que nas linhas vermelhas nós podemos observar quais são os pares específicos que desempenham uma resposta eferente, uma resposta motora. Em segundo lugar, nós temos lá o nervo óptico, né, considerado o segundo par craniano, e que também, né, nós temos projeções aferentes, e a partir daí nós temos outras porções, né, que são consideradas como no controle dos nossos sentidos especiais. Como nós temos aqui o oitavo par craniano, que é o nervo vestibulo-coclear, tá? Nós temos também o nervo glossofaringe e outros nervos que especificamente eu vou estar conversando com vocês em relação aos seus sentidos especiais. Então, observando nessa tabela nós podemos observar aqui os componentes, tá? Nessa porção aqui dos componentes, nós podemos observar quem é que de fato desempenha uma tarefa especial. Então nós temos aqui o primeiro e o segundo par, respectivamente, né? O nervo olfatório e o nervo óptico. Então, a partir dessas projeções, né, desses nervos, né, então eles são sensitivos especiais, a localização dos corpos neuronais deles, né, se encontram nessas estruturas específicas. No caso do nervo olfatório, nós temos lá o epitélio olfatório, localizado bem na porção da base da nossa lâmina cribiforme, né, do nosso osso etimoide. E no caso do nervo óptico, nós temos as células ganglionares localizadas na retina, né? Então, as principais ações desses neurônios, né, são através dessas projeções sensitivas para as porções específicas, para que então esses sentidos especiais eles sejam desempenhados, né? No caso do nervo olfatório, nós podemos observar aqui, ó, que ele controla lá a porção toda do olfato da mucosa nasal e de toda a porção do lado do teto da cavidade nasal, tá? E no caso do nervo óptico, ele está relacionado então com o estímulo da visão, né, que é captado lá pelas porções da retina. Continuando, né, nós podemos observar um outro par craniano que é muito importante no controle dos nossos sentidos especiais, que é o vestíbulo coclear, né? Vestíbulo coclear porque ele envolve essas duas estruturas, né? A porção vestibular e a porção da nossa cóclea. Então, a porção vestibular, sabemos então que a porção vestibular está relacionada mais com uma questão do controle do nosso equilíbrio corporal, tá? E enquanto que a estrutura do ouvido interno, que é compreendida pela cóclea, ela está relacionada com o estímulo, né, com o sentido específico da audição, tá? Então, observando novamente aqui a tabela, ambos estão envolvidos, né,
nos sentidos especiais. Então as projeções a partir dessas porções, né, desses neurônios, eles vão estar sendo direcionados, então, no caso do nervo da porção vestibular, do vestíbulo coclear, ele se projeta para o gânglio vestibular, que através, né, do tráfego desses neurônios pelo meato acústico interno, eles vão estar relacionados lá com a sensibilidade vestibular, tá? Principalmente em relação ao posicionamento corporal, o posicionamento das nossas porções superiores, principalmente a região craniana. Já a cóclea, né, pertencente às estruturas internas do nosso ouvido, elas vão se projetar os neurônios de primeira ordem para a região do gânglio espiral, e a partir do gânglio espiral, que faz parte, né, de toda essa estrutura, a cóclea, né, ela tem uma estrutura bem espiralada, essas projeções sensitivas, né, vão ser direcionadas para estruturas bem específicas do nosso ouvido interno, como nós veremos, que estarão relacionados então ao controle da nossa audição. Então, o sétimo par craniano, né, que é chamado de nervo facial, observamos então que ele tem um componente sensitivo especial. Esse componente sensitivo especial, então, o que ele vai ser capaz de captar? Ele vai captar informações onde serão projetadas até o corpo geniculado, e a partir do corpo geniculado, né, essas projeções então vão ser identificadas mediante, principalmente, as porções, né, da nossa língua, do nosso palato, que vão estar envolvidas com o processo da gustação. Em seguida, tá, nós podemos observar outras porções dos nervos cranianos aqui, que estão envolvidos também com a nossa porção das nossas vias da sensibilidade especial. Nós temos o nervo glossofaríngeo. Então, esses segmentos do nervo glossofaríngeo, que é o nosso nono par craniano, projeções são direcionadas até os gânglios inferiores, tá? E a partir dos gânglios inferiores, nós temos também o controle desse nervo glossofaríngeo relacionado ao nosso paladar. E então, com isso, nós temos também o nervo acessório, que é o 11º par craniano. Então, aqui a gente observa a sua contribuição como nervo craniano no aspecto sensitivo especial, tá? Então, projeções a partir do nervo acessório, né, eles são direcionadas até o gânglio inferior, e a partir do gânglio inferior nós temos lá a sensibilidade relacionada ao paladar na região lá da epiglote e do palato, tá? Então ficamos por aqui com relação aos nervos cranianos, e nos próximos blocos nós veremos especificamente como é que acontecem o controle da sensibilidade especial através dos nossos órgãos dos sentidos. Muito obrigado.